Alô, meu amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer momento que vocês estejam nos acompanhando, aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias, sempre aquele bate-papo com o Luciano Luiz, entrevistando personagens pelo Brasil e pelo mundo afora. Vamos agora até a Itália, para um bate-papo muito legal, com duas pessoas que a gente tem um carinho muito grande e acompanha já há um bom tempo dentro do futebol. De um lado, um treinador, de outro lado, um atleta. De um lado, um pai, de outro lado, um filho, mas do nosso lado sempre bons amigos. Eu estou falando do grande Jairo Lossaco e o Luca, que participam com a gente aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias. Aqui no Brasil, boa tarde. Aí já boa noite, Jairo. Tudo tranquilo? Boa noite, Luciano. Boa noite. Aqui, boa noite. Aqui é 8h10 da noite já, né? Aqui já é bem tarde. A gente ainda está, por mais tempo que estamos aqui na Itália, ainda a gente não acostumou muito com esse fuso, não é difícil. Que 2 horas da manhã para a gente é cedo. Mas boa noite, Luciano. Isso é muito maluco, né? Porque quando você vai para morar é uma coisa, mas quando você vai e ainda você tem contatos, pessoas aqui no Brasil, você fica meio que ligado em 2 fusos horários. Aí que você tem que tocar a vida aí e com a ligação fora, né? Então você tem que estar sempre ligado. E esse meu atacante aí, grande Luca, que bom falar contigo, meu amigo. Como é que você está, garoto? Tudo bom, Luca? Boa noite. Boa noite, Luciano, tudo bem? Me conta aí, rapaz, como é que tá, em que equipe que você tá jogando, o que você tá fazendo aí na Europa e me diz precisamente onde você tá. Então, estamos aqui em Milão, Duomo, mas por 1 mês e meio estamos fazendo uma avaliação em alguns clubes. Eu acabei passando por 4 clubes aqui, e por conta de propostas eu fui rodando os clubes. Até que eu achei o clube que eu consegui estar contratado, que chama Oltrepò, é um time de excelência, e eu estou muito feliz pelo time, pela estrutura que é, e estou vendo que o trabalho que eu fiz no Brasil, eu estou colhendo os frutos. Bacana. É de campo ou futsal o time, ô Jairo? É campo. Aqui, a gente já tem uma parceria com o diretor de futebol, né? Eu até tinha comentado com você no passado, né, Luciano? Que é o diretor de um time de futsal, de segunda divisão. Fizemos um convite, Paulo Vitor, vir para cá, né? Jogar na Itália. Mas o Luca foi voltado pro campo. Ele teve aí a oportunidade de algumas equipes. Foi muito bem avaliado por todas as equipes. E a equipe que a gente fala, nessa hora, a gente não pode ser pai, né? A gente precisa ser manager, como eles chamam aqui na Itália. A gente precisa entender o que é melhor para eles. Tirando o sentimento de lado, mas utilizando muito a relação do que vai ser de melhor para ele no futuro. Então, ele foi avaliado por algumas equipes e a gente acabou decidindo ficar nesse Oltrepò. É um time, uma estrutura muito bacana. A gente discute muito aqui, Luciano, que se o Brasil tivesse a estrutura que tem os times aqui, a gente é uma sacanagem com o futebol. É muito bom. E tá no time de campo, futebol de campo. O que, na verdade, eu acho que a gente pode ter total tranquilidade. Eu sei do carinho, da atenção que você sempre teve com tantas histórias, né? Com tantos sonhos, e evidente que diante do bem mais precioso, né? Que é o filho, você tem mais de um, mas o filho é sempre algo que eu sei que você com certeza faria de tudo para que fosse algo muito, muito bom para ele, né? E respeitando esse sonho que começa a tomar uma proporção, né? O tempo vai passando, tudo vai se tornando cada vez mais sério, mas fala um pouquinho sobre como é a relação aí, principalmente recebendo os brasileiros, o Jairo. Olha, Luciano, a gente falando da linguagem do futebol, o brasileiro, quando se trata de futebol, é sempre muito bem recebido, acho que no mundo inteiro, né? Todo mundo, quando falar
tá vendo brasileiro jogar, jovens brasileiros, jovens promessas jogar, a gente é recebido de braços abertos. Eu posso dizer que a gente está em Milão, em especial do Omo, né? Que é uma capital, quer dizer, é a cidade da moda. Então a gente está num lugar muito turístico. E aqui a gente sempre muito bem recebido. Tem muito brasileiro, tem muita gente, muito estrangeiro. Então tem acho que menos italiano do que todos. Então a gente consegue se sentir em casa, na verdade, aqui. Agora, se a gente imaginar que a gente está aqui para o futebol, e o futebol ele sempre traz um glamour diferente para todas as outras coisas, é um peso até desleal com relação para quem vem buscar a vida aqui na Itália. É fácil? A gente percebe que não é fácil. Não é fácil. Mas muitos conseguem vencer. Aqueles que querem, se dedicam, conseguem vencer. O futebol, se você jogar bola, o bom atleta, o cara disciplinado, o cara se dedica, você pode ter certeza que tem muitas portas abertas, muitos. E aqui tem muitos clubes, certo? Tem muitos clubes. Muito. É uma coisa assim, 9 divisões de futebol, com muitas estruturas. Ô Jário, muito bacana. E você, como é que está a sua função como treinador? Você pensa em também buscar migrar e também, porque você tem muitos serviços prestados ao futebol, de também buscar, eu sei que, né, hoje o seu principal foco é estar bem atento aí a tudo que acontece, envolve a carreira do Luca, mas vamos ver que a gente tem um pequeno probleminha aqui com o Jairo, a gente vai restabelecendo o contato com o Jairo, estamos falando, né, ele está na Europa, mais precisamente em Milão, na Itália. Então, a gente vai estar retomando o contato, esse bate-papo legal aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias, com o Jairo e também o Luca, falando sobre não só o sonho de jogar fora do país, aquilo que a gente comenta e vê que é uma absoluta realidade, né? Antigamente os atletas tinham aquele sonho de se tornarem jogadores a partir de orientações e dos pais, recomendações, e o grande sonho era jogar no Morumbi, jogar no Pacaembu, jogar no Maracanã, no Mineirão. E hoje as crianças têm, os adolescentes, o sonho maior de atuar efetivamente no futebol europeu, de buscar novas fronteiras. E não é só financeiro, não. Envolve muita coisa, envolve estar em países diferentes, com culturas diferentes. Lógico que as categorias de base do Brasil são repletas aí de crianças, de garotos, né, dos mais diversos sonhos, dos mais diversos sentimentos, mas, evidentemente, tem muita gente que gosta e que sonha poder aí fazer parte, né, e ter essa oportunidade. A gente está falando com o Jairo, porque o Jairo é um profissional, um treinador de futebol, que se tornou um gestor, aí, um agente, e consegue abrir portas para tantas e tantas pessoas, e agora, especificamente, conseguiu aí, através, né, do seu trabalho, aí, também estar ao lado e poder proporcionar isso ao Luca. Agora voltou, tá com a imagem mais bonita, rapaz. Agora parou de pegar a internet do vizinho, né? Pegou a internet boa aí. O Jair, eu falava o seguinte: e você tem sonho também de ingressar na carreira internacional, mas aí não como agente, mas como treinador também na Europa? Luciano, eu como treinador, eu acho que não. Talvez trazendo a condição de oportunizar para essa molecada, né, que a gente já vem tentando há algum tempo, a condição de verdade eles estarem aqui. Eu falo, esse período que eu estou aqui na Itália, que já falo que bati o recorde, né, de tempo aqui constante, eu aprendi muita coisa. Então vai facilitar para mim um caminho muito grande de oportunizar para os meninos virem para cá. Como treinador, ficarei nas 4 linhas, a gente sabe que no Brasil, a linguagem é diferente, o carinho é diferente. Não sei se eu apostaria nesse trabalho. Como um gestor de pessoas, eu acredito que eu vou investir bastante para ter mais sucesso. E dar oportunidade de verdade para os meninos, né? Saber, vamos aqui, sem perder tempo.
Hoje a gente teve uma discussão com um dos diretores, né? Um bate-papo, né? Com um dos diretores aqui de um clube, e a gente falou muito nisso, fazer uma cartilha de verdade para mostrar para o Brasil, para aqueles que querem se tornar jogador europeu, qual caminho tem que seguir. Sem ilusão, sem ficar criando folclore, sem criar dificuldades, mostrar para eles as dificuldades existem, o caminho é esse. Então, a minha tentativa de verdade é me especializar nisso, dar oportunidade. Eu estou tendo a oportunidade do meu filho, né? A gente acaba tendo um cuidado maior de ele conseguir isso, mas que não fique só para ele, que fique para toda essa garotada aí, que a gente há algum tempo a gente vem semeando, né? Para que eles tenham de verdade a oportunidade. E saber que não é fácil. Ir para a Europa tem algumas regrinhas, tem alguns, vamos dizer, alguns passos que precisam ser percorridos. Achar que vai pegar o avião, vai descer aqui na Europa e vai entrar num clube. Os clubes são, vamos dizer, é clube fraco, a gente é brasileiro, isso não existe mais. Então, se fizer com todo esse período que eu venho passando... País do futebol... a lição, dá certo. Aquela coisa, né? Brasileiro tinha aquela impressão, não, todo mundo aqui, sou do país do futebol, sou do país do drible, o negócio é bem diferente, né? Completamente. O gozado, viu, Luciano, que a gente aqui na Itália, eu aprendi muito a entender o que eles querem para o futebol deles. A gente tem que entender que a Itália há 10 anos não participa de uma Copa, 2 Copas do Mundo fora, né? Eles querem mudar um pouco a característica. E eu ouvi muito deles frases com o seguinte sentido: a Itália começou a querer se espelhar no futebol latino e, com isso, ela se perdeu no meio do caminho. E aí ela ficou fora. Então, ela está retomando o trabalho dela antigo para postular o lugar que, de verdade, ela é. Quer dizer, um país tetracampeão mundial, um país que tem história no futebol. Ela falou, a gente foi querer mudar a nossa origem e a gente perdeu 10 anos. Então, eles estão retomando. E não é tão fácil quanto parece, é difícil. O futebol aqui é duro. O Lucas está aqui para dizer o quanto é difícil, o quanto é duro, o quanto é bravo, né? Que eles falam bravíssimo. O atleta precisa ser para chegar aqui. Não achar que eu sou do Brasil, país do futebol, vou chegar lá, vou colocar a chanca, né? E vou para o jogo e estou contratado. Não é. Não é assim. Ô Luca, conta pra gente como que está sendo a relação dentro de campo, vestiário, como que a galera te recebeu aí, como é que você está sentindo, né? Você, eu lembro muito bem do Lucas jogando, com características de um atacante, daquele atacante fazedor de gol, não é muito de enrolação, define logo a jogada. E imagino que você está jogando contra uma escola, né? Como bem disse seu pai, uma escola que tem como tradição não marcar muitos gols, mas evitar muito bem os gols e ser cirúrgico naquele momento que eles precisam fechar a partida. Como é que está sendo para você aguentar essa zagueirada toda batendo na sua canela, Luca? Conta para mim. Então, aqui o futebol ele é mais preparo físico, né? Os atletas são muito mais fortes, só que a gente ainda ganha na técnica. Então, eu tento levar mais pro 1 contra 1, pro individual, que eu acabo levando mais vantagem. E falando da hospedagem dos meninos, nos primeiros dias sempre são mais na dele, sabe? Porque como a gente não fala a língua ainda, temos dificuldades de se comunicar, é muito difícil. Só que quando você vai pro treino, vê como que é o treino, como que é o atleta, eles já começam a entrosar mais com você. Então, e no Trepol, que é o time que eu estou hoje, foi muito assim. Como eu tive a oportunidade de fazer um treino no profissional, né? Que aqui fala primeira esquadra, que é o primeiro time. E os meninos me abraçaram, entendeu? Os atletas, né? Porque ali já é profissional. Porque também tem muitos sul-americanos, tinha paraguaio, tinha argentino, tinha uruguaio. E acabei entrosando bastante com eles. Ô, Luca, uma coisa que eu sinto uma diferença muito grande da minha experiência
de estar fora do país, de conversar com jogadores internacionais em relação aos nossos brasileiros, principalmente nas categorias de base, é que não há uma disciplina necessária, né? O seu pai disse muito bem sobre ser difícil, mas eu acho que toda profissão, para você ser bem-sucedido, é difícil. Acho que para o engenheiro, para o médico, para o advogado, para o jornalista e para o jogador de futebol também. Você pode ser um normal, você pode ser um jogador bacana, você pode ser... Agora, para você conseguir algo a mais... eu sempre brinco, né? Como jornalista, o pessoal fala assim: poxa, tem jornalistas e jornalistas, tem. Mas, por exemplo, para você poder falar que você tem 5 Copas do Mundo no currículo, não é fácil. Você tem que fazer uma série de coisas, tem que engolir uma série de coisas, você tem que deixar de fazer uma série de coisas que você gostaria. Como é que você tem sentido esse impacto em relação à disciplina de atletas, principalmente no comparativo do que você tinha aqui no Brasil? Então, depois que eu recebi a notícia que eu ia ter a oportunidade de vir jogar aqui na Itália, eu me preparei muito tempo, 5 meses me preparando em alta intensidade. Chegando aqui, eu vejo que aqui os meninos são muito bem preparados fisicamente, muito bem. Então, isso eu sei que eu não me prejudiquei em nada, porque não foquei bastante no físico. E dentro de campo é difícil, é óbvio que é difícil, mas o tanto que a gente trabalha, a gente tem que colher os frutos. Então, eu sei quanto que eu trabalhei, eu sei quando eu batalhei para chegar até aqui. E hoje eu consigo ver que eu posso ainda estar acima de alguns atletas, ainda tenho que melhorar muito. Não é o meu objetivo hoje, não é ficar entre os clubes grandes aqui de Itália. Eu tenho muito para evoluir ainda e eu sei que o Outrepol vai me dar muita visibilidade, por isso que eu acabei optando por essa escolha. Ô Jairo, como é que funciona aí em relação às categorias, né? Aqui no Brasil tem sub-13, sub-15, sub-17, aí pula para o sub-20, aí difícil. O sub-23, na verdade, eu já acho algo que é o seguinte: o cara que está jogando sub-23 e não joga o profissional, o clube já meio que fez um contrato e o cara não rendeu, né? Porque normalmente é até o sub-20 e aí, teoricamente, sobe para o profissionalismo. Aí como funciona? Aqui é muito parecido com o Brasil. Aqui as categorias são 11, 13, 15, 17. Ao invés de 20, é o 19, que eles chamam de primavera. O primavera aqui é a formação para o time profissional. Então, ou seja, o atleta que está nessa primavera, eles apostam, são atletas que já estão preparados para jogar no profissional. Aí tem o sub-21, que são os atletas que abre uma aspas, né? Aqueles que não estão neste momento prontos para estar num profissional, mas que também eles apostam de alguma forma nesse atleta. Então, ele fica nessa categoria sub-21. Passou disso, ou ele profissionaliza, ou ele é liberado, né? Que a gente fala. Só até colocando uma palavra quando a gente fala do Luca, né? E você comentou com relação à disciplina, né? Entre lá, Brasil e Itália. Eu vou te dizer, Luciano, que eu vou dizer pelo grupo de atletas que a gente trouxe aqui, oportunizando estar na Itália. Eu vou dizer que a gente brasileiro é muito disciplinado para algumas coisas. A gente, talvez, nas categorias que eles vieram para fazer a avaliação, eles são tão ou mais disciplinados que os italianos. Eles respeitam algumas regras. O brasileiro ainda precisa evoluir com questões de educação fora do campo? Precisa. Na verdade, precisa. Ele precisa entender algumas coisas? Precisa. Mas é uma relação cultural. A gente tem uma cultura de que acabou, a gente pode dar risada, se divertir. Aqui na Itália, não. Aqui eles têm aquela relação. Eu sou um atleta profissional, eu sou disciplinado, e tem uma relação fria com tudo. Então, isso acaba chamando um pouco mais atenção, ou que me chamou mais atenção. Agora, eu falo eles, meninos, que, como o Luca falou, se preparou, foi disciplinado durante todos esses anos, quando chega aqui parece mais fácil do que se é. É fácil, não é fácil, mas aquele que é doutrinado, disciplinado, e fala, eu quero aquilo, é focado,
não sente tanta pressão, não sente tanta é uma consequência, né? É uma consequência do que ele já está plantando já há muito tempo. Não adianta falar assim, ó, vou ser sério a partir de hoje, vou ser disciplinado a partir de hoje. Você tem que ter uma disciplina, principalmente no caso dos atletas que têm o corpo como uma ferramenta de trabalho. Não dá para você mentir. Você pode mentir para o técnico, mentir para o presidente, mentir até para o médico, mas para o seu corpo você não consegue mentir. Se você comeu algo que não tinha que comer, se você não se dedicou ao treinamento quando você tinha que se dedicar, se você, enfim, você não cumpriu uma coisa ali, para o corpo você não consegue mentir. Ô Jairo, e como é que está a situação? Ele já está treinando, já está jogando? E um outro fator também que eu queria perguntar para você. Os outros atletas que foram, né, com o Luca nessa remessa, vamos dizer assim, que você... Né? Também todos já conseguiram se empregar ou não foram aprovados? Como é que está? Como é que funciona aqui na Itália, né? Muita gente acha que vem aqui para a Itália, eu sou bom jogador, o clube vai, assina um contrato e está contratado. Não. Aqui, para você jogar bola aqui na Itália, quando a gente fala de categorias A, B e C, ou você é italiano de verdade, ou você não joga. A não ser, vamos dizer, a categoria A. O A, você pode ser contratado, você entra como como estrangeiro, tem 3 estrangeiros. Saiu disso, a gente está falando da categoria do D, Eccellenza Promozione e primeira esquadra. Então, essas categorias, eles te dão direito a você estar no clube, desde que ou você tenha dupla cidadania já firmada ou visto de permanência no país com mais de 10 meses. Então, todos os meninos aqui tiveram uma avaliação estupenda. Todos hoje poderiam assinar um contrato de trabalho e permanecer na Itália jogando por esses clubes que a gente chama de Eccellenza. Tem atleta que veio para cá, não sei se você vai lembrar dele, do Kaique Guzon, recebeu uma oportunidade de jogar na Série D aqui, que é a Série D mais forte que a C, é muito forte, onde são os melhores jogadores, são preparados, e acaba não está podendo ficar neste momento, porque ainda não saiu a dupla cidadania dele. Então não adianta vir à Itália e falar, pô, eu vou passar na avaliação e o clube vai assinar um contrato comigo. Não existe isso. Então só existe a condição. Por que o Luca teve sucesso e conseguiu concluir o objetivo? Porque ele tem a prévia de uma dupla cidadania. Ele é um cidadão italiano, então ele consegue fazer isso. O atleta que não consegue, não tem, não adianta vir e achar que vai jogar futebol aqui, não importa qual seja a série que ele vai jogar. Então, todos eles estão pré-acordados já em voltar para a Itália, já com clubes direcionados, desde que até dezembro saia a dupla cidadania. Não saiu a dupla cidadania, precisa retomar a condição avaliativa, como é que você está em forma, continua em forma, documento na mão e vem. Foi uma das coisas que eu aprendi vindo para cá nessa última vez. Muita gente tinha a alusão de falar, vamos para a Europa e vamos jogar bola. Ouvi muito aqui de um rapaz, a Europa é meio Disneylândia para a gente jogar. Não é. A Europa é séria. E a Federação Italiana é muito séria com isso. Então não tem jeitinho. Ou você é italiano, ou dupla cidadania italiana, ou não joga. Você pode até ser muito bem avaliado. Agora, para você permanecer e assinar um contrato, depende de outros fatores. Uma outra coisa aqui, que a gente fala até de promozione, né, que seria uma quinta divisão aqui, todas as divisões aqui, até a quinta são remuneradas. O profissional que joga nessas divisões são remunerados. E assim, muito bem, uma estrutura muito organizada, é muito bem montado. Então, o cara quer ter a oportunidade de vir para cá para jogar de verdade, primeiro ele tem que estar com a documentação em ordem dele, pessoal. Pós-documentação em ordem, ele tem que estar na condição de ser um bom atleta. E o que é ser um bom atleta? É se preparar. Não achar, como você diz, amanhã eu paro de fazer isso, amanhã eu vou ser disciplinado. Não. É entender que tem um processo a ser seguido. Esse processo pessoal tem que estar muito na frente da documentação. Depois dessa documentação pronta, esse processo disciplinar de atleta, e ser atleta é diferente de ser jogador de futebol. O ser atleta ele tem precisa de muitos algo a mais
ele vai conseguir. E eu vou te dizer, Luciano, todos os brasileiros que se dedicarem de verdade, serem disciplinados, respeitando as regras, serem educados, eles vão ter sucesso aqui na Itália. Estando com o documento em mãos, sendo cidadão europeu. Não precisa ser italiano, pode ser português, espanhol, alemão, francês, não importa. Sendo europeu. Sendo europeu, ele tem milhares de porta aberta. Só fazer direito. E não enganar, a gente ouve muito de muitos caras aí fora, eu fico muito triste com isso, que o cara vende um sonho pro moleque lá e fala, vai para a Europa lá, vou te levar no clube, você vai jogar. Gente, não joga, não existe isso. O cara vem para cá, se ele não tiver documentado, ele não joga. Ele vai treinar, ele vai ser aprovado e não vai ficar para jogar o campeonato. Eles não vão permitir. Então, isso se frustra. Eu acho que a gente perde tantos e tantos atletas exatamente por conta disso. Então, gente que tem potencial e fica desiludido aí por conta desses atravessadores. Eu acho muito legal você estar dando esse toque, Jairo, porque eu tenho certeza que muita gente vai estar acompanhando o nosso bate-papo, tem sonhos, tem objetivos, tal, mas também acha que tudo dá para... Não, mas aí a gente dá um jeito, a gente paga isso, paga aquilo, e tem que ser... Acho que é um exemplo muito legal, porque é um exemplo de uma vitória, é um exemplo de algo que deu certo, fazendo o certo. Eu acho que os bons exemplos a gente tem que replicar. Então, você começou um processo de naturalização dele, de pedir um passaporte por conta de uma relação de família, passou por todos os processos legais, sabe? E aí, depois, dentro de campo ali, ele teve que mostrar o potencial dele, e aí é uma outra história, entendeu? Mas é bom as pessoas entenderem também, né? Mas isso, o Jairo, é uma coisa que eu vejo até aqui no Brasil, porque todo mundo fala assim, não, mas ele joga muito, mas ele tem um problema porque teve uma alteração na data de nascimento dele, mas não vai dar problema. Tem um problema do exame médico dele, mas não... Cara, não existe isso. Não dá para o errado virar regra, né? Então, bacana seu depoimento em relação a isso, porque é um exemplo positivo, porque as pessoas precisam seguir, né? Os bons exemplos e deixar tudo acontecer. Espero que os outros garotos, né, possam também ter a evolução aí desse seu processo, ter a evolução de todos os trâmites burocráticos, que a burocracia, a gente que é adulto sabe muito bem, o Luca já está crescendo, né, já está tendo uma dimensão de que a burocracia ela vai existir o resto da nossa vida nas mais diversas instâncias. O cara pode ser milionário, mas ele vai ter que pagar impostos, ele vai ter que ter compromissos legais com alfândega, ele vai ter que passar por fiscalizações. Então, eu acho que é muito legal esse exemplo. Tem que respeitar a regra, né, Luciano? E é simples, né? É simples, né? Para a gente, eu falo muito, é difícil fazer o certo? Não é difícil. Só é difícil para quem está acostumado a fazer errado. Se faz certinho, se de verdade você tem um sonho e quer conquistar esse sonho, começa, planeja, mas de verdade planeja, não pula etapa, não inventa. Então, você Sim. acompanha a nossa história, né? É importante que também todo mundo saiba que você foi a primeira viagem internacional em grupo, você teve com a gente. Então, de lá, daquela primeira, aconteceu tantas e milhares de coisas. E por que continua acontecendo? Porque a gente faz certo. A gente não fica brincando. E assim, é difícil. Você faz errado, você só faz uma vez, né, cara? Uma vez. E assim, é tão difícil. Você fala assim, porra, é difícil? É lógico que é difícil. Se fosse fácil, porra, virava bagunça. Tem que ser difícil. Tem que Se fosse fácil, não seria tão bom, né? Poxa vida. Exatamente. Ô, Jairo, e me fala uma coisa, tem uma coisa que é muito parecida do povo brasileiro e do povo italiano, que são dois povos assim bem calientes, né? O italiano também é muito apaixonado por futebol. Como é que você tem acompanhado partidas assim, em estádio? Você tem sentido também essa loucura que o italiano tem em relação ao calcio? Então, na verdade, eu não consegui, desse tempo todo que eu estou aqui, eu não consegui assistir um jogo no estádio. Eu venho acompanhando pela televisão, a gente vê na rua. Eu estou em Milão, então quando tem aí Milan e Inter, nossa, que vira um caos. Tá? Você vê os torcedores são fanáticos, são fervorosos.
camisa na rua, gritando, se um comenta, às vezes a gente tem aí essa relação com a Inter, então quando a gente passa, dá com uma camisa, muito parecida, a turma fala, pô, Milan, Juventus, enfim, eles são muito apaixonados, mas eles são muito. A gente teve aí o prazer, a gente foi assistir um jogo do Milan e Bolonha Sub-19. Assim, o Sub-19, televisão transmitindo o jogo, torcida, uma organização espetacular, uma segurança espetacular, um negócio muito bacana. Então, eu venho mais acompanhando vamos dizer, os jogos da base, né? Essa formação primavera, do que os jogos dos adultos. Os adultos eu estou assistindo pela televisão. O Luca está na categoria que seria a primavera, o Sub-19, é isso? Isso. O Luca está com 16 anos, ele estaria assim, no primeiro ano de primavera, que são 3, mas o Luca está sendo contratado pelo Outrepó para jogar, para criar a força e a base no Sub-20. Vai servir aí o primavera, o Sub-19, Sub-18, mas com um contrato profissional. Então, ou seja, uma coisa que também é importante, que as pessoas falam, eu vou lá para a Itália para ganhar dinheiro com o time. Você só ganha dinheiro se você assina um contrato profissional. Contrato de base não se ganha, mesmo que acho que é proibido a remuneração. E não queira pular a etapa. Vai falar, porra, não tenho dinheiro para mandar meu filho ficar 60 dias na Itália. Então, não mande. Não crie uma esperança de que... Não faz o adolescente passar nervoso. Exatamente, porque não vai criar uma esperança que não vai acontecer. Se ele não assinar um contrato profissional, ele não vai jogar. É difícil assinar esse contrato profissional? Não é difícil. Volta, é aquela regrinha. Ter documento, ser disciplinado, ser bom jogador, ser um jogador de grupo. Eu tenho que agradecer demais ao Outrepó por conta de como recebeu o Luca, o carinho que receberam do Luca, os dirigentes, as pessoas que estão envolvidas diretamente no projeto, que fazem parte da diretoria. É uma coisa sensacional. Eles se preocupam com ele. O Luca gasta 2 horas, às vezes, para ir 1h30, 2 horas para chegar no clube para treinar. Chega de volta do clube, do treino, às vezes 11 horas da noite. Eles se preocupam em pegar o Luca lá na estação de trem, deixam o Luca na estação de trem. Então, isso também é muito importante. Mas a gente sabe, tudo isso é por conta do papel que ele fez, por ser um menino educado, por ser um menino gentil. Junto com o Luca, nesse outro Outrepó, tá um menino que chama, não sei se você vai lembrar ou vai conhecer, o Leandro Valete, também está lá, em 2005, também joga no Primavera, também vai ficar no profissional. A gente está aguardando a definição da documentação dele. Então, são atletas que foram recebidos, e como disse o Luca, né? Você colocou a bola no campo, né? Tocou a bola, rolou o melão, sabe tocar na bola, todo mundo te abraça. Brilha os olhos, todo mundo te abraça. Se você dá uma de canela, você vai ser mais um, não acha que o cara vai te receber bem. Amigão. Isso aí não tem jeito. Se não jogar, você pode ser o que for, pode ser legal, pode ser educado, disciplinado, mas tem que jogar também, não tem jeito. Tem que jogar. Você dá bola. Ô, Luca, e você já pegou que as temperaturas mais baixas aí agora está começando a esfriar, né, Luca? Então, as temperaturas muito baixas eu não peguei, não. Quando a gente chegou aqui no final de agosto, tava um calor muito alto. A gente pegou 40 graus, por aí. Sim. Agora tá uma temperatura praticamente igual a do Brasil. Que aí a gente já é acostumado. Aqui a gente tá 24 graus de manhã e à noite 17, 18. Ainda não... Mas a tendência agora para o final do ano, né? Novembro e dezembro, aí já dá uma esfriada boa, né? Sim. Dizem que esse ano aqui, a meteorologia está comentando que deve bater, não recorde de baixa, né? Mas deve chegar assim, a lineares de 0, -2, -3, coisas que fazia tempo que não acontecia na Itália, né? Tá pronto, Lucas, já para começar a ter que usar aquelas chuteiras especiais, ter que jogar na neve, rapaz? Já, tô pronto para tudo já. Que legal, que legal. Pronto, que der e vier. Gente, antes da gente encerrar, eu queria agradecer muito, né, a participação de vocês. Em breve vocês vão estar de volta aqui. Por favor, nos chamem para que a gente possa dar um abraço pessoalmente. Mas acho que seria importante, eu tinha comentado com o Jair que eu queria essa entrevista a vocês ainda
respirando em território europeu para poder passar esse sentimento que vocês estão vivendo aí. E eu sei o quanto, para você, Jairo, deve estar sendo muito prazeroso. A gente tem uma boa relação e uma admiração mútua, e eu tenho certeza que você é um cara que tudo que você está, que ainda que você vai colher, que ainda tem muita coisa para acontecer, é absolutamente merecido diante da doação que você tem, de tudo que você realmente se entrega. E ao Luca, esse menino sempre muito focado, muito educado, com uma estrela que acompanha, uma nuvenzinha que acompanha ele ali, porque é o cara que sempre está deixando gols, né? E para o atacante pode ter aquela música, né? Pode ser de canela, de qualquer jeito, mas é gol, é gol. Então, só desejar aí que Deus continue iluminando a vida de vocês. Eu sei o que depender na terra, vocês vão estar trabalhando muito, mas que Deus possa iluminar a vida de vocês e consequentemente, do resto da família, né? Porque eu estou imaginando que a família fica também muito ansiosa e que elas possam entender também esse momento de doação, viu? Parabéns, e pedir para vocês aí as considerações finais para o Luca e também para o Jairo, e tenham em mim aí, no que eu puder ajudar vocês, sempre um amigo e um incentivador, viu, Luca? Muito obrigado, queria agradecer pela oportunidade de estar falando aqui com você. E eu vou dar agora sempre meu máximo nos treinos, em tudo, para que, se Deus quiser, eu consiga ter mais oportunidades e realizar meu sonho, que é estar num time de Série A, jogando Champions League, sendo campeão do mundo e tudo. E eu não vou parar de treinar para isso. E que um recado que eu sempre deixo e sempre me falam, que eu nunca, desde pequeno, eu não era bom, eu não sabia jogar bola, e meu pai colocou na minha cabeça que se eu treinasse o tanto que eu treino, eu poderia chegar lá. E eu comprei a ideia e eu treinei muito. E hoje eu estou tendo uma oportunidade da minha vida, e que eu falo que nunca só sempre você nasce com dom. Sim, é lógico que eu não nasci sem chutar bola, mas eu não nasci com muita habilidade, mas eu comprei a ideia e hoje estou tendo uma oportunidade. Então, isso é a base de treino, e se alguém quiser, se alguém quiser chegar lá, você tem que treinar muito, passar por muitas coisas e não desistir. E é isso. Vai fazer igual o Jorginho? Vai se naturalizar italiano para jogar contra a seleção brasileira, ô Luca? Se tiver oportunidade das duas seleções, aí eu ainda represento a seleção brasileira. Mas, caso ao contrário, todo sonho de um jogador é representar uma seleção, e se tiver também, eu aceitaria jogar pela seleção. É isso mesmo. Tem que pensar na sua carreira, garoto. Parabéns, voa alto aí. Jairão, obrigado, viu, cara? Pô, sucesso para você. Sabe que eu sou muito seu fã, tenho um carinho gigantesco por você. Quero te dar um abraço pessoalmente muito em breve aí. Desejar sucesso aí, saúde e um retorno tranquilo para você aqui ao Brasil. Obrigado, Luciano. Primeiro, a admiração que eu tenho por você, você sabe que é sensacional. Você é um cara sensacional. Se no mundo tivesse, pelo menos, as pessoas tivessem oportunidade de ter caras como você no mundo, para estar do lado, para abraçar, para sorrir, às vezes até chorar, né, por situações, eu falo que seria muito mais leve para as pessoas vivendo. Muito, muito obrigado por todo esse carinho, por todo esse acolhimento que você tem comigo, com os meninos da Inter, com aquela molecada toda. Eu me sinto prestigiado. Eu falo que eu faço parte de uma sementinha que Deus colocou nesse mundo para que a gente, juntos, né, consigamos dar oportunidade para essa molecada, mostrar um caminho. E cercado de amigos como você, como alguns que eu tenho, eu falo que amigo a gente sabe, a gente consegue contar na mão, né? E eu falo, é tão especial para que a gente consiga dar certo. Eu falo que o meu sonho é dar oportunidade e fazer com que crianças como o Luca consigam alcançar o objetivo. Eu falo, ele é meu filho, torço muito pelo sucesso dele,
torço muito por ele, mas também torço por todos aqueles que de verdade buscam uma oportunidade. Então, isso dá certo. Como eu no meu papel, você no seu, dando oportunidade para os meninos falarem, aparecerem, que isso é sensacional, faz com que as coisas deem certo. Então, eu agradeço demais por tudo, viu, Luciano? Pelas oportunidades, por a gente estar sempre batendo papo. E eu faço questão de levar um chocolate para você daqui da Itália. Aí eu vi vantagem. Te levar um chocolate e te dar um grande abraço. E volto a dizer, dedicar aí, agradecer demais a paciência da minha esposa, que me aguenta, que aposta, que acredita, da minha filha, que está longe e sempre está com a gente, meu pai, meus irmãos, a turma toda que ficam longe e torcendo. Todos aqueles que estão lá no Brasil, que ficam todos os dias torcendo por nós, para que dê certo. Muito obrigado, obrigado por todos eles. Fechou. Já deu certo. Bem, fica aí para vocês essa entrevista muito bacana, né, com o Jairo Lossaco, também com o Luca, direto de Milão, na Itália, 2 brasileiros que estão lá trabalhando, e aí, depois que tudo dá certo, aí vem alguém e fala assim, você viu? Se deu bem. Não, se deu bem não. Ralou pra caramba para que tudo tivesse dado bem, abdicou de família, de momentos, de festa, de viagens, de uma série de coisas para que tudo isso dê certo. Eu acho que fica esse excelente exemplo, tudo dentro da legalidade, tudo fazendo direitinho, como tem que ser. Então, acho que os bons exemplos precisam ser replicados, não só dentro do esporte, mas na vida, para todas as atividades, e o Jairo e a família Lossaco, em geral, é um exemplo aí a ser seguido pela nossa sociedade. Agradeço a sua participação com a gente, e aquilo que eu faço sempre, muito obrigado pelo carinho no microfone da Rede Nacional de Notícias, vocês que nos acompanham através do redenn.com.br, também através das redes sociais, continuem acompanhando toda a nossa programação, tá certo? Muito obrigado, valeu, galera, valeu, Brasil!